Olá a todos, nós estamos no nosso videopapo sobre macroeconomia com o professor Wilson José. Wilson, a gente está rodando e tem um assunto que toda hora aparece, já foi citado no primeiro bloco, no segundo e agora não tem mais volta, então vamos ter que tratar disso. Inflação. É engraçado, rapaz, você sabe que um dia você estava conversando com alguns alunos, né, e aí explicando então uma série de coisas, até que uma menina, né, me olhou com uma cara muito séria assim, aí me falou, mas professor, o que é inflação? Porque essa garotada aqui, ela não passou por que nós não viveu, bons tempos, né? Saudosos tempos. Então, e aí, vamos lá, eu queria que você explicasse os tipos de inflação que tem, e não precisa nem dizer que a gente vai pegar esse tema e vamos jogar na discussão principal que a gente está aqui. Tá, o Antônio, olha, o que eu posso dizer? Vou dar uma explicação rápida, sucinta. A inflação a gente pode considerar como a elevação constante do nível geral de preços. Né? Como é que você pega isso? Você consegue saber isso? Pega o IPCA, por exemplo, Índice de Preço ao Consumidor no Atacado. Você pega o IPCA e verifica. Né? Existem os agentes, instituições que fazem essas medições, então pega lá o resultado. Se for um processo inflacionário muito grande, você vai vendo que aquele índice, ele vai passando ali, vamos supor, 4,5%, 5,5%, 10%, 15% e vai aumentando. No Brasil chegou até 80% ao mês, né, na década de 80. Então, esses índices vão medir a inflação, né, que é a elevação generalizada, né, do nível geral de preços. Né? Como é que essa inflação ela é gerada? Então, a gente pode separar em 3 tipos de inflação, bem conhecidos, que é a inflação de demanda, inflação de custos e que a gente chama também de inflação inercial. Né? Inflação de demanda seria o quê? Quando, né, é uma coisa que, né, que estão pensando que possa acontecer no Brasil agora com o aquecimento da economia brasileira. Então a inflação de demanda é o quê? Quando há uma procura muito grande pelos produtos, né, então a demanda aumenta muito e a oferta ela não consegue acompanhar. Então o que acontece? Vai haver um aumento dos preços em função de uma demanda grande e uma oferta menor que não consegue equalizar com essa demanda, para ficar os preços estarem em equilíbrio. Uma outra forma de inflação é a inflação de custos. Né? Por exemplo, quando as suas matérias-primas, né, a matéria-prima, o fator de produção, ele aumenta o preço, o normal é que repasse esses preços para o preço final, né, de um produto. Né? Então, aquele caso antigo, né, vamos citar aí na década de 70, quando houve em 73, em 1973 e 79, a elevação do preço do petróleo. O petróleo é um insumo básico, é um fator de produção básico numa sociedade moderna, ainda é. Então, a partir do momento que você teve uma elevação nos custos do petróleo, isso foi repassado para os preços finais, então aí a gente percebeu uma inflação de custos. Né? E a terceira forma de inflação é a inflação inercial, que no Brasil a gente passou por isso até o início da década de 90, que é aquele hábito de ficar remarcando o preço. Né? Isso se torna até uma cultura. Né? Você vai remarcando o preço, então se torna uma inércia, a inércia da elevação dos preços. Né? Então a gente pode citar como essas 3 formas de inflação. Aí eu vou começar pela última, né? A inflação por inércia. Né? E é engraçado porque as pessoas podem não acreditar aqui. Aí eu tenho uma interpretação minha, tá? Como historiador e cientista político que sou, que a inflação por inércia era um valor, uma cultura, um item da cultura, sem dúvida, concordo plenamente quando você diz, presa a um modelo brasileiro que eu chamaria de mercantilista. Quer dizer, você quer ganhar num prazo muito curto. Quer dizer, não pensando a médio e longo prazo, que seria um modelo clássico do capitalismo. Por favor, esse é um comentário meu à parte. Agora, tem o primeiro item que você citou, que é a inflação por demanda. Essa eu queria trabalhar um pouco mais, porque, de novo, a gente vê no noticiário, seja os comentaristas econômicos das redes de televisão, seja nos jornais, onde a preocupação deles é, na medida em que o brasileiro passa a comprar mais, e ele passa a comprar mais, por quê? Porque a sua renda vem aumentando, né? Os dados agora liberados pelo IBGE, ou antes pelo IPEA, se eu não me estou enganado, há poucos dias atrás,
O IPEA liberou o aí, quer dizer, há um número expressivo de pessoas que saíram da linha da pobreza, que saíram da pobreza extrema. Isso você está dizendo o quê? Você está pegando pessoas e transformando-as em consumidores, né? Que era o sonho que sempre acalentamos. No Brasil, principalmente. Exato. Que você tinha, na verdade, você tem uma população lá de seus 190 milhões, mas consumidores mesmo não chega nem a metade disso. Talvez, não sei se 1/3 disso ou menos seriam de consumidores propriamente. Mas, aí é que vem a pergunta que eu quero... Não é bem a pergunta, eu quero alimentar o papo aqui. Que, curiosamente, esses comentaristas eles vêm colocando. Quer dizer, na medida em que, então, atingimos o nosso sonho de consumo, vale o trocadilho, ou seja, você tem a ampliação do mercado consumidor do Brasil, isso passa a ser um problema. Quer dizer, então, no bom português, para o Brasil nada dá certo, né? Até quando dá certo dá errado, é isso? Olha, eu sou mais otimista nessa visão, viu, Antônio? Eu acredito o seguinte, nós estamos no Brasil, você é brasileiro, né? Eu também, né? O Brasil ele tem diferenças sociais e regionais, como a gente já comentou anteriormente em outros papos. Então, como fazer para essa economia crescer de maneira saudável, desenvolver o país? É incluir essa faixa da população, incluí-la lógico, é claro, né, num hábito de consumo. Mas como fazer isso, né? Como já diria Keynes, né? Para que você consiga ter consumo, é importante gerar renda primeiro. Não é? Então, a partir do momento que nós começarmos a gerar uma renda para essa faixa, que você colocou, essa faixa da população aí dentro, que é uma faixa muito grande, gera renda e aí então dê condições para ela consumir, para essa faixa. E é claro que aumentar a oferta, né, Antônio? Nós temos que aumentar a oferta também, né? Porque senão a demanda ela aumenta muito mais do que a oferta. Aí nós vamos ter um problema grave de inflação. Sim. E é isso que todos estão chamando a atenção. Quer dizer, na medida que você não tem como aumentar essa oferta. Né? Porque aí você citou o Keynes, né? Eu me lembro do círculo virtuoso da economia do Keynes, né? Em que tudo aquilo que é produzido será devidamente consumido. Então você tem um círculo, melhor dizendo, virtuoso. E ao mesmo tempo tem os vazamentos, né? Que são os impostos, que são as importações e que são a poupança. Poupança também. Poupança, né? É o tripé dos vazamentos keynesianos. E aí eu fico me perguntando o seguinte, qual seria... Aí, por favor, eu sei que você não tem bola de cristal. Vamos lá, na medida em que você tem... se a minha memória não me trai, e por favor, se o índice estiver errado, vale só como exemplo. Nos últimos 20 anos, você tem um ingresso de, sei lá, teve uma queda de uma pobreza extrema de 22% para 8%. Tá? Então você teve uma queda aí de 14 pontos percentuais na pobreza extrema em 20 anos. Bom, onde eu quero chegar? Quanto tempo você acha que a gente precisa para ter um aparelhamento bom na nossa produção econômica para que essa inflação por demanda não aconteça? Você acha o quê? Em termos de investimento na educação, porque o Brasil precisaria ainda cozinhar em banho-maria o quê? Mais uns 5, 10, 15 anos? Eu sei que você não é futurólogo. Antônio, realmente eu nem vou me arriscar, para dizer a verdade, porque eu sei que pode ser alcançado um atendimento de uma demanda imediata em curto prazo. Mas aí, você falou do Keynes, aí a gente vamos pensar no longo prazo, mas não no longuíssimo prazo. Vamos pensar no longo prazo em torno de 3 a 6 anos, a 10 anos. Eu acho que nesse período, num período de tempo assim, a gente pode planejar muito bem. É claro que nós temos que ter o quê? Investimento em infraestrutura. E aí a gente entra com o setor público, mas vamos deixar isso para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.